Olá, eu sou a professora Ana Paula e vou lecionar a disciplina de Matemática para o terceiro ano do Colégio Emaús. Vamos iniciar a nossa primeira aula. E eu vou iniciar essa aula com algumas orientações. E essas orientações eu peço que vocês prestem bastante atenção, porque elas são bem importantes. A primeira orientação: se o professor enviar algo para ser lido antes, leia. Mas como assim, Ana Paula? Essa é a nossa primeira videoaula, então não teve uma outra anterior, então não deixei nada para vocês. Mas possa ser que ao final da nossa aula eu deixe alguma página do livro didático para você fazer a leitura, ou eu peça que você assista um vídeo no YouTube, pode ser que eu passe, algum link para você. Isso pode acontecer ou não. Atividades eu vou deixar para você fazer. É muito importante que vocês façam essas atividades com muita atenção. Escolha um lugar tranquilo para assistir a sua videoaula. Alunos, o que acontece? Vamos lá, vamos pensar. A matemática é uma disciplina que requer muito raciocínio. Então, você tem que ter uma atenção muito grande para você fazer, para você prestar atenção. Então, na hora da aula, eu já quero que você procure um local tranquilo, um local que você possa se concentrar, porque exige muita concentração. E quanto mais você concentrar, mais você vai conseguir assimilar o conteúdo, tá bom? Faça as atividades com base na videoaula. Vocês vão ver que ao final dessa videoaula, eu deixarei algumas atividades do nosso livro. E vocês precisam fazer essas atividades. Tá, mas assim, eu vou ter dúvida, Ana Paula. Todas as atividades, elas serão baseadas na videoaula. Então, assim, se você tiver alguma dúvida, você pode voltar, pode assistir quantas vezes forem necessárias. Você pode consultar o seu livro, porque o conteúdo também está no livro. E se por um acaso você não conseguir fazer alguma atividade, sabe o que você faz? Faz uma interrogação do lado da atividade ou uma setinha, anota o número da questão, porque as aulas serão sequenciais. Por exemplo, ao final dessa aula, eu deixarei algumas atividades. Nossa próxima videoaula de matemática, eu já volto corrigindo essas atividades. Então, vai ficar muito interessante, porque o que você tiver dúvida, você vai conseguir sanar essa dúvida logo na próxima aula, tá? Eu tenho certeza que nós vamos conseguir. Vamos lá, iniciar a aula. Lá na página 81 do seu livro, tem um conteúdo chamado Arredondamento para Cálculos Aproximados. Vamos lá por partes. O que são cálculos aproximados? São conhecidos, gente, como estimativa. Estimar é você deduzir, eu acho que tem, não é você saber o valor exato, é você saber um valor próximo ao valor real. Por isso que nós chamamos de cálculo aproximado. Você vai chegar próximo, mas você não vai chegar ao valor real. Tá bom, Ana Paula, mas para que eu vou usar isso? Vocês sabiam que muitas pessoas não gostam de matemática porque muitas delas não conseguem saber o porquê que utiliza-se? Ou então, para que eu estudo isso? Aonde que eu vou usar isso? E é um grande equívoco, gente. Nós utilizamos a matemática no nosso dia a dia, desde a hora que nós levantamos até a hora que a gente vai dormir. Até para dormir, muitas vezes, nós não temos que colocar o despertador para tocar, para acordar no outro dia. É o cálculo das horas que nós vamos dormir. Não existe o tempo necessário para que nós tenhamos uma boa noite de sono, até para a nossa saúde. Tudo a gente conta, tudo é cálculo, tudo tem matemática. Por isso, assim, que eu amo tanto matemática e eu espero que vocês também, aqueles que não gostem, passem a gostar, tá bom? Então, vamos voltar aqui para o cálculo aproximado. Então, aproximar é chegar próximo do número real, não obter, assim, justamente o número real. E vamos lá para uma aplicação no dia a dia. Uma aplicação que a gente acha simples, mas a gente estima. Por exemplo, o pão de queijo. Quem não gosta de pão de queijo? Eu amo pão de queijo. Nós que moramos em Minas Gerais, né? Mas até mesmo outras pessoas de outros estados, nós gostamos muito do pão de queijo. Só que vocês já viram que na embalagem não vem assim, olha, contém 25 pães de queijo. Não vem. Vem falando peso. Igual 1 quilo, tem embalagem de 5 quilos, né? Depende. Ou de menos também, de 500 gramas. Mas não tem a quantidade da unidade. E muitas vezes a gente precisa saber da unidade.
se você quer convidar um certo número de amigos para ir à sua casa, né? Se você quer fazer para um certo número de pessoas dentro da sua casa, às vezes você precisa calcular mais ou menos quanto tem no pacote. Isso é estimar. Então, aqui, olha, eu coloquei uma sugestão minha. Essa sugestão aqui é minha, tá, gente? Eu não sei se eu tô certa. Eu acho que neste saco há aproximadamente 30 pães de queijo. Pois eu não tenho certeza. É uma estimativa. Outra coisa, olha só. Eu acho que essa laranja pesa 200 gramas. Primeira coisa, nós vamos aqui até dar uma esquecidinha. Vamos pensar aqui, 200 gramas. Ana Paula, será que ela falou errado? Não, eu não falei errado. Nós não falamos 200 gramas. Quando a gente fala 200 gramas, nós estamos pronunciando errado, porque grama é uma palavra que vem do quilograma. Então, não é o quilo, então são 200. A gente fala essa palavra no masculino, tá bom? Então, olha só. Essa laranja eu tô achando que ela pesa uns 200 gramas. Vocês já viram quando a gente precisa fazer alguma receita? Muitas vezes pede uma quantidade que nós não temos uma balança em casa, ou não temos um medidor exato. Nós fazemos uma estimativa. Até mesmo quando nós vamos passar uma receita, a gente fala assim, olha, mais ou menos a metade do saco de farinha de trigo. Mas a gente não sabe aonde que é exatamente a metade do saco. É uma estimativa, tá bom? Então, olha como que é importante. Vamos ver aqui um exemplo. Tá lá na página 82. Como que tá aqui para mim, ó? Quero comprar uma bola que custa R$42 e um jogo de boliche que custa R$27. Tá vendo? Ele saiu com a amiga dele e viu esses dois brinquedos e ele queria calcular até de cabeça. Vocês já viram que em algumas situações a gente não consegue estar com um lápis e uma caneta do lado. Desculpa, caneta não. Um lápis e um papel do lado e fazer o cálculo ali rapidinho. Então, nós precisamos fazer uma estimativa. E a gente consegue fazer isso de cabeça. Mas, para isso acontecer, nós precisamos pegar aquele numeral e aproximá-lo e arredondá-lo para a dezena mais próxima. Olha só. Olha o que o Luizinho fez. Esse menino chama Luizinho. O que ele fez? A bola custa aproximadamente R$40. Por quê? Ele pegou a bola e pensou, R$42. 42 está entre quais dezenas? 40 e 50. Mas está mais próximo de quem? De 40 ou de 50? Está mais próximo de 40. Então ele pensou, 40. Guardei aqui na minha cabeça. E o boliche custa aproximadamente R$30. O boliche custava quanto, gente? Não era 27? O que ele pensou? 27 está entre quais dezenas? 20 e 30. Ele está mais próximo de qual? Do 30. Então, eu vou fazer o cálculo de 40 mais 30. 40 mais 30 dá 70. Eu consigo fazer isso de cabeça. Ele tinha aqui, ó, vou passar o cursor aqui, tá? Para vocês conseguirem acompanhar comigo. Eu tenho R$80, logo posso comprar os dois brinquedos, porque eu fiz a estimativa e eu vi que deu mais ou menos R$70. E ele ainda pensou assim, vou ter aproximadamente R$10 de troco. Olha só, ele não estimou apenas o que ele ia comprar, ele percebeu até qual troco ele poderia ter. Olha só. Quando o Luizinho faz cálculos aproximados, ele usa adicionar as dezenas exatas mais próximas dos números que ele está somando. Vou te dar mais um exemplo para que você possa perceber, tá? Vocês percebam em casa como que nós utilizamos isso também em outras situações. Olha aqui, ó. Quero comprar uma saia, uma blusa e um sapato. Eu tenho R$200. Será que eu possuo dinheiro suficiente para comprá-los? Olha só, a saia custa R$23. A blusa custa R$46. O sapato custa R$88. Ana Paula, eu já sei. Eu vou lá, armo o meu cálculo, né? Armo a minha adição e fico sabendo quanto que é. Só, gente, que eu tô pedindo um cálculo aproximado. Então, assim, você vai fazer uma estimativa. O que nós devemos pensar? Olha aqui, como ficou tranquilo. A saia não custa R$23? R$23, o número 23 está entre quais dezenas? Está entre o 20 e o 30, não é isso? Só que ele está mais próximo do 20. Então, eu calculo aproximadamente R$20.
R$ 46. O que custava R$ 46? Voltei aqui para vocês visualizarem. A camisa, não é verdade? A blusa. R$ 46, olha aqui, ó. R$ 46, acompanhem comigo. 46 está mais próximo da dezena 40 ou da dezena 50? 46 está mais próximo de 50. Então, eu faço uma estimativa de R$ 50. E R$ 88, que é o sapato. Vou voltar aqui para vocês verem também. R$ 88 o sapato. 88 está entre quais dezenas? 80 e 90. Mas está mais próximo de qual? Do 90. Então, qual cálculo que eu vou fazer mental? 20 mais 50, 70. 70 mais 90, 160. Então, aproximadamente 160 que daria essa minha compra. Se eu tenho R$ 200, então eu consigo fazer. Mas vamos ver qual seria o valor real da compra? Olha só. 23 mais 46 mais 88. Aqui seria a saia, né? Aqui seria a blusa, aqui seria o sapato. Quando nós fazemos alguma adição, nós adicionamos primeiro as unidades e depois as dezenas, não é verdade? Então, vamos lá adicionar as unidades. 3 mais 6, 9. 9 mais 8, 17. Só que aqui eu só coloco a unidade. Então, aqui eu só coloco o 7. E uma dezena vai para a parte da dezena, tá vendo? Foi 1 aqui, a gente não fala assim, ó. 3 mais 6, 9, mais 8, 17. Vai 1. Esse vai 1 é a dezena, porque aqui eu só coloco unidade, aqui eu só coloco dezenas, estão lembrados? Agora vamos lá somar as dezenas. 1 mais 2, 3. 3 mais 4, 7. 7 mais 8, 15. 157. Na minha estimativa, eu falei que dava aproximadamente 160. E deu 157. Ó, estamos de parabéns. Nós chegamos bem próximo ao valor. Tá vendo como que é legal? Vocês vão ver que as atividades do livro, elas são bem próximas a essas que eu expliquei para vocês. É muito interessante fazer. Agora, quando nós pudermos novamente frequentar os supermercados com mais tranquilidade, né? Quando isso tudo passar, você vai poder fazer estimativa. Se sua mãe for ao supermercado com valor, né? Vamos supor que ela está lá com R$ 50 e precisa comprar algumas coisas, só que ela não pode passar desse valor, porque ela só tem esse dinheiro. Você pode fazer estimativa junto com ela, tá? Junto com seu pai. Tá vendo que a gente vai aprendendo coisas que nós utilizamos no dia a dia? É muito interessante. Eu vou passar com vocês agora. Ah, tá. Eu preciso só que vocês percebam uma coisa. Isso eu esqueci de falar com vocês. Prestem atenção. Quando a unidade for 1, 2, 3 e 4, nós arredondamos sempre para a dezena anterior. Quando a unidade, for 5, 6, 7, 8 e 9, nós arredondamos sempre para a dezena superior. Como assim, Ana Paula? Vocês lembram que o preço da saia era R$ 23? R$ 23. Qual que é a parte da unidade? Não é o 3? Toda vez que a unidade for até 4 e eu precisar arredondar para fazer essa estimativa, eu arredondo para a dezena anterior. Vamos supor, 23, eu vou arredondar para 20. 31, eu vou arredondar para 30. 34, eu vou arredondar para 30, quando eu for fazer a minha estimativa. E quando a unidade for de 5 para cima, eu vou arredondar para a minha dezena superior. Por exemplo, se for assim, 67. Tá vendo que a unidade é 7? E aqui, ó, a unidade entre 5 e 9, eu arredondo para a dezena superior quando eu for fazer a minha estimativa. Então, 67, eu vou pensar em quê? No 70. Tá vendo que é muito tranquilo? Eu gosto demais desse conteúdo. Eu espero que vocês também tenham gostado e tenham aprendido. Então, assim, toda vez que você for estimar, que você for fazer o cálculo aproximado, lembra dessa regrinha? Até 4 a unidade eu arredondo para baixo. Até de 5 a 9 eu arredondo para cima. Bem tranquilo, não é? Agora sim eu vou poder passar de conteúdo com vocês. Estava querendo passar antes da hora. Vamos fazer agora na página 85, nós vamos rever a adição de dezenas e unidades. Nós já havíamos estudado isso, né? Vocês estão no terceiro ano, vocês já têm um pouco de conhecimento em relação a isso, e nós vamos novamente falar um pouco. Vocês viram que no exemplo de estimativa eu já utilizei
a questão do cálculo de dezenas e unidades? O que vocês precisam saber? Quando tem uma adição, eu faço primeiro o cálculo da soma das unidades e depois das dezenas. Olha aqui nesse exemplo 1. Eu somei primeiro as unidades. 7 mais 2 deu quanto? 9. E depois eu somei as dezenas. 4 mais 3, 7. Ou seja, 47 mais 32 é igual a 79. Tá vendo? Vamos lá. Olha esse segundo exemplo. Gente, chegou agora em alguns exemplos, sabe? Começou coisas que eu gosto muito, sabe por quê? Tudo que requer raciocínio, você tem que parar aqui e pensar, é muito bacana. E vocês vão perceber o seguinte, eu vou dar para vocês alguns caminhos, só que eu não vou obrigar vocês a pensar da mesma forma que eu. Eu vou dar alguns caminhos e você vai decidir o caminho que é melhor para você, o que você vai sentir mais confortável para poder fazer. Como assim, Ana Paula? Vamos lá. Isso aqui, 45 mais quanto que dá 89? Como que eu vou saber isso? O que eu devo pensar? Eu devo pensar como, gente? Vamos lá. Eu não tenho que somar primeiro as unidades e depois as dezenas? Vamos lá. 5 mais quanto que dá 9? Ai, é 4. 5 mais 4 dá 9. Tá. Mas tem alguma outra forma de eu pensar? Tem. Gente, qual que é a operação inversa da adição? É a subtração. Então, eu posso pensar 5 mais quanto, que dá 4. Eu posso simplesmente fazer a operação inversa. Olha aqui, 9 menos 5 dá quanto? 4. 5 mais quanto que dá 4? Não, falei errado, desculpa. 5 mais quanto que dá 9, né? Ou então eu posso fazer a operação inversa, 9 menos 5. Aqui, 4 mais quanto que dá 8? Ou eu posso pensar 4 mais 4. Ou então eu posso fazer a operação inversa. 8 menos 4, 4. Ficou tranquilo? Vamos para mais um exemplo? Olha aqui, até eu coloquei a resposta para vocês, tá certinho, tá vendo? Aí você pode visualizar melhor. Vamos para mais um exemplo. Eu gosto de passar bastante exemplo, tá, gente? Porque aí, se você tiver alguma dúvida, você volta 1, 2, 3, 10 vezes se forem necessárias. 7 mais quanto que dá 8, gente? O que eu posso pensar? Olha só. Ou eu penso quanto mais 7 é igual a 8, ou eu faço a operação inversa. 8 menos 7, que daria 1. Aqui é a mesma coisa. Quanto mais 2 que dá 9? Ou eu penso assim, ou eu faço 9 menos 2, 7. Vamos ver a resposta? Certinha a nossa resposta. Olha que tranquilo. Mais um exemplo. O que eu devo pensar? Quanto mais 9, quanto mais 3... Desculpa, gente. 9 mais 3 dá quanto? Dá 12. Então, o que eu tenho que fazer aqui? Eu tenho que colocar o meu 2 aqui e a minha dezena vai para a parte da dezena. 12, gente, não é uma dezena e 2 unidades? Então, aqui deve ficar só as 2 unidades e a dezena vem para a parte da dezena. Então, eu já somo aqui, ó. 5 mais 1, porque já foi uma dezena, 6. E 6 mais quanto que dá 8? Só pode ser 2, porque eu posso fazer o cálculo contrário, a operação inversa. 8 menos 6, 2. Vamos ver? Olha só que bacana. Como que ficou aqui, ó. 9 mais 3, 12. Vai 1, tá vendo? 1 mais o 5 que eu tinha, 6. Aí eu fiz a operação inversa. 8 menos 6, 2. Essas atividades, gente, esses exemplos, são outras formas que pode pedir para você, porque nem sempre vem perguntando 25 mais 32. Às vezes pede outro número que você pode te dar a resposta e te pedir o número que está na adição, tá bom? Algum termo da adição. Olha aqui um próximo exemplo. 20 e quantos mais esse 6 aqui que dá 1? Que dá 51, desculpa. O que nós vamos pensar? A gente vai somar primeiro o que, gente? As unidades. Ana Paula, 6 mais quanto que dá 1? Eu sei que 6 mais nenhum número vai dar 1. Então, o que eu devo pensar aqui, gente? Na verdade, é 11. Com certeza, a dezena já foi aqui. Então, quanto mais 6 que dá 11? Só pode ser 5. 5 mais 6, 11. Vai 1. 1 mais 2, 3. 3 mais quanto que dá 5, pessoal? 2. Olha aqui a resposta. Tranquilíssimo, não é, gente? Bem gostoso.
deixarei para vocês agora algumas atividades do nosso livro de matemática. São atividades da página 83, 84, 85, 86, 87 e 88. Aquelas atividades que tiverem cálculos, vocês façam esses cálculos no caderno. Agora, as que não precisarem, vocês podem colocar no livro, caso, né, tenha um espaço específico, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu fiquei muito feliz de ter esse contato novamente com o terceiro ano, tá bom? Façam com bastante atenção. Na nossa próxima videoaula, voltarei fazendo a correção dessa atividade. Fiquei realmente, gente, muito grata e muito feliz por, mesmo sendo um contato diferente, nós já podermos ter, né, essa aproximação de novo, tá? E mantenham a calma. Eu amo matemática e eu tenho certeza que vocês também vão amar. Mantenham a calma também e até a nossa próxima aula. Um grande abraço. Lembre-se, juntos no caminho certo.